Meus irmãos, boa noite. Irmãos, na igreja presbiteriana, a liturgia ela é supervisionada ou orientada pelo pastor. E na expectativa de nós termos uma liturgia, uma programação, vamos assim dizer, do culto, toda sincronizada, os pastores estiveram reunidos no final do ano passado, e nós resolvemos, então, seguir o calendário litúrgico, que é um calendário que é seguido por diversas igrejas cristãs no mundo. E nesse período agora, nós estamos vivendo o período chamado período da Quaresma, ou seja, aqueles 40 dias que antecipam a Páscoa. Então, hoje nós estamos no terceiro domingo da Quaresma. Então, a ideia é isso, seguirmos esse calendário para que tenhamos uma liturgia sincronizada, onde a leitura introdutória, onde os cânticos e a mensagem em si sejam tudo interligados, seja feito algo organizado, com decência e ordem, porque o nosso Deus, que é extremamente organizado, Ele merece. Então, nós estamos indo por este caminho. E hoje, então, nós vamos ler e vamos partilhar com vocês o texto de Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Antes de lermos, vamos ter mais uma palavra de oração. Deus bendito, louvado, exaltado seja o teu nome. Pai, o Senhor sabe que nós temos uma tendência, uma facilidade muito grande de acostumarmos a Deus com o sagrado, e corremos no risco de virmos à igreja por costume, quem sabe até por um desencargo de consciência. Se porventura, ó Deus, alguém que no nosso meio tenha agido dessa forma, que o Senhor, em nome de Jesus, abra a mente, abra o coração, sensibilize, ó meu Deus, esse querido, essa querida, para que possamos juntos aqui prestarmos um culto em espírito e em verdade, onde o Senhor seja honrado, seja glorificado e de corações abertos possamos ser visitados, abençoados, transformados, curados, perdoados, ó meu Deus, pelo Senhor. Porque se nós virmos aqui a tua casa e se não sairmos daqui impactados, ó Deus, tocados, desafiados a uma postura, a uma vida santa, nós teremos perdido o nosso tempo. É melhor ficarmos, ó Deus amado, em nossa casa. Livra, meu Deus amado, o teu povo do cerimonialismo vazio, de uma vida, ó Deus amado, sem compromisso, sem desafios. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós. Visita-nos, ó Deus amado, nessa noite. Se há alguém indiferente, que o Senhor, em nome de Jesus, através do teu Espírito, possa quebrar toda indiferença, toda indisposição, e assim sensibilizar os nossos corações para a honra e glória do teu nome, para o engrandecimento do Senhor e dono da igreja, Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos e agradecemos, meu Senhor. Aleluia, amém, amém, glória a Deus. Diz o seguinte, Êxodo 17, de 1 a 7. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, porque você nos tirou do Egito, foi para matar-nos de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel,
tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei lá à sua espera, no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Meus irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, ele diz assim: aquele que não que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o texto está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, que aquele, ou seja, Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, pecado por você, para que nele, então, nós fôssemos tidos como justiça de Deus. Ou seja, o Jesus, o Deus que jamais pecou, ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós, os pecadores, então, pudéssemos ser justificados ou ser tidos como justiça diante de Deus. Ou seja, Jesus foi o nosso substituto ali na cruz do Calvário. Esse texto que nós acabamos de ler, os irmãos vão perceber durante aqui a exposição, que ele fala de Deus como o grande substituto. Lá no livro, nesse mesmo livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 40, diz que o povo, eles estavam escravizados, eles viviam no Egito durante 430 anos. E diz a Bíblia, ainda naquele texto, que aquele povo clamou, que aquele povo orou ao Senhor, e diz a Bíblia que Deus ouviu a oração, o clamor do povo, e aconteceu uma coisa linda, diz o texto que Deus desceu para abençoar aquele povo, como de fato ele o fez. E, meus irmãos, então, antes, porém, desse período aí de escravidão, quando esse povo chegou ali pela primeira vez, eles foram muito bem recebidos. Porém, meus irmãos, eles começaram a ser vistos como ameaça aos egípcios, porque eles estavam, era um povo fértil, né? Era um povo que estava crescendo, que estava multiplicando, se tornando numeroso, se tornando poderoso. E a Bíblia diz lá no livro, no capítulo 1, versículo 8, que havia sido levantado um rei ali no Egito, que não conhecia José, o filho de Jacó, que foi responsável por levar os israelitas ali para a cidade do Egito. Então, meus irmãos, eles foram fecundos, isso está lá no capítulo 1, verso 7, eles multiplicaram e eles se tornaram assim uma ameaça ao Egito. Então, temendo a conspiração desse povo, o rei do Egito, então, procurou suprimir, procurou eliminar esse povo, tornando-os, inclusive, como escravos. E, meus irmãos, interessante que Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito com isso, porque era desejo de Deus que a glória dele fosse, então, manifestada através da forma maravilhosa e miraculosa que ele haveria de libertar aquele povo, como, de fato, ele o fez. E, de fato, ele ouviu, né? A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, ele libertou o povo do Egito através de uma série de eventos poderosos, né, que aconteceram inicialmente ali no deserto e depois eventos miraculosos, milagres que aconteceram durante o percurso, os 40 anos que esse povo passou ali no deserto. Agora é interessante, meus irmãos, que, conforme eu disse, era o desejo de Deus, foi o desejo de Deus que isso acontecesse, para que a grandeza de Deus fosse manifesta, e na medida em que Deus fosse agindo em favor do seu povo, ele iria cumprindo aquela promessa que ele havia feito a Abraão, que de Abraão sairia uma nação, um povo que seria comparado às estrelas do céu, ou seja, um povo que não tinha nem como contar, comparável à areia do mar. E então esse povo é retirado, né, de uma forma
miraculosa. E durante essa caminhada desse povo ali no deserto, meus irmãos, a gente vai perceber, isso fica muito claro no livro de Êxodo. Esse povo, embora tenha sido liberto, embora Deus esteja cuidando desse povo, dando alimento para esse povo, a gente percebe que esse povo constantemente murmurava como crianças rebeldes e ingratas. Inicialmente, a gente percebe que esse povo estava reclamando ou murmurando por falta de comida. Diz o texto, diz Êxodo lá no início, que eles chegaram para Moisés, assim que eles saíram do Egito, falou: por que você nos tirou lá do Egito para matar a gente de fome aqui nesse deserto? Lá pelo menos a gente comia, tinha aquelas carnes de panela, lá a gente comia pão. Era melhor ter morrido lá, era melhor a gente ficar lá sendo escravizado do que vir aqui para o deserto e morrer. Então, eles reclamam por falta de comida. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles reclamaram, Deus proveu para eles o pão pela manhã e Deus proveu para eles a carne no final do dia, fazendo isso todos os dias. É verdade que na sexta-feira eles tinham que recolher uma porção dobrada, para que eles não precisassem fazer isso no sábado. Mostrando, meus irmãos, mais uma vez, para os israelitas, para Israel, para o seu povo, que Ele é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus cuidadoso, que ampara e que cuida e que conduz o seu povo. Você pode ver essa história do maná no capítulo que antecede esse aqui, com o capítulo 16. E quando a gente lê agora o capítulo 17, né, não demorou muito, né, eles haviam reclamado com a falta de carne, com a falta de alimento. Não demora muito, agora no capítulo 17, eles estão reclamando por quê? Por falta d'água. E mais uma vez, a gente percebe aqui que Deus, então, dá a esse povo o que eles pediram. Mas agora o que é interessante, meus irmãos, é a forma miraculosa, ou a forma maravilhosa com que Deus sacia a sede aqui desse povo. Eu gostaria de ver com os irmãos inicialmente, que você observasse comigo aqui, que desse texto que nós lemos, nós temos pelo menos 3 personagens importantes aqui nessa história, ou seja, o povo, Moisés e o próprio Deus. E nós vamos olhar, espero que rapidamente, para cada um desses personagens aqui nessa noite. O primeiro personagem que nós vamos olhar aqui está do verso 1 ao verso 3, que é o povo. Que é exatamente o povo. Diz que eles partiram do deserto, né, andando de um lugar para o outro, acamparam lá em Refidim, e não havia água para eles beber. Por isso, então, eles queixaram a Moisés e exigiram que Moisés lhes desse água. E no verso 3 diz que o povo estava sedento e reclamou a Moisés porque Moisés tinha trazido eles, levado eles para morrerem ali naquele local. Meus irmãos, não dá para a gente perceber aqui exatamente quando isso aconteceu, e provavelmente isso tenha acontecido logo após ali, o episódio do maná, após o episódio ali das codornizes. O modo, meus irmãos, como Deus proveu para esse povo o maná, o modo como Deus proveu para esse povo as codornizes, meus irmãos, deveria pelo menos nortear a forma deles agirem agora com essa falta d'água. O milagre que Deus havia feito na vida deles deveria, pelo menos, orientá-los, norteá-los, para que eles, então, pudessem recorrer a Deus para pedir essa água de uma forma, pelo menos, diferente. Será que esse Deus que fez milagres, né, abrindo o Mar Vermelho, mandando aquelas pragas lá para o deserto, morte dos primogênitos, codornizes, maná, será que esse Deus que foi sempre fiel, cumprindo a promessa que ele havia feito a Abraão, será que agora ele iria falhar nesse momento em que esse povo estava aqui padecendo de sede? Será que ele iria falhar agora nesse momento?
Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que eles então reclamaram mais uma vez, porque eles não estavam confiando em Deus. Eles murmuravam. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta, não precisa me responder. Qual tem sido a sua postura quando você se vê privado de alguma coisa, quando você necessita de alguma coisa, ou quando você percebe, ou é na sua leitura, na sua interpretação, que Deus te tolheu de alguma coisa? Qual tem sido a sua postura? Uma postura de reconhecimento, mesmo não compreendendo, mas agradecendo a Deus pela ação, pela atitude dele? Ou tem sido uma atitude de murmuração, uma atitude de reclamação? Veja bem, meus irmãos, esse negócio de murmuração é uma coisa tão séria, mas tão séria, que esse povo, essa geração, não entrou na terra prometida porque eles murmuraram contra o Senhor. Então, qual tem sido a sua postura diante das dificuldades? Agora, meus irmãos, a coisa complica, porque a Bíblia vai dizer aqui no verso 2, que eles foram... Quando o texto fala aqui, uma murmuração, não foi uma simples reclamação. A ideia aqui, meus irmãos, é que eles contenderam, tiveram uma contenda, fizeram uma acusação grave contra Moisés, e aqui é uma linguagem forense, uma linguagem judicial, onde eles abriram, como se tivesse aberto um processo de acusação contra o ungido de Deus, que era aqui Moisés. Ou seja, eles trouxeram uma acusação contra o seu líder, está lá no versículo 3. Eles estavam acusando Moisés de tê-los tirado lá do Egito, e está levando Moisés para morrer, eles, seus filhos, juntamente com os animais ali no deserto. Ou seja, eles estavam acusando Moisés de genocídio, e isso era uma acusação muito séria. Então esse é o povo. Essa é a postura do povo, um povo que estava reclamando, que estava murmurando, que teve essa contenda e que estava acusando o próprio Moisés. Um segundo personagem, conforme eu disse para vocês aqui, é o próprio Moisés. Agora nós vamos ver como Moisés respondeu a esta acusação feita pelos israelitas. Então, meus irmãos, o povo, quando ele se encontrava numa situação difícil, esse povo normalmente procurava um bode expiatório. No caso aqui, foi Moisés. Agora, é interessante que Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Quando Moisés se encontrava numa situação difícil, numa situação delicada, Moisés buscava a Deus. Diz-nos o texto aqui que Moisés, então, clamou a Deus, que ele pediu socorro a Deus, aqui nessa situação difícil. Pergunto de novo, como você tem agido diante das situações difíceis? Tem reclamado, procurado um bode expiatório, alguém para ser acusado? Ou você se volta para aquele que é o único que pode trazer solução para as questões difíceis ou para as questões impossíveis? Meus irmãos, Moisés, ele tinha consciência aqui da gravidade do problema, ao ponto de suspeitar que eles tinham a pretensão de apedrejá-lo. E, meus irmãos, isso não era uma visão pessimista ou uma paranoia de Moisés. Veja aí no versículo 4. Então, Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. É o que ele diz aqui. Moisés, meus irmãos, ele esperava que essa viria a ser a decisão da corte ali. Ele seria julgado sumariamente e, como pena, ele seria então apedrejado. E a pergunta é: o que ele poderia fazer? Vale ressaltar, meus irmãos, que Moisés, ele é um tipo de Cristo. O que é um tipo? A revelação é progressiva. Quando você vai aqui para o Antigo Testamento, um tipo seja alguém que não é Cristo, é claro, mas alguém que está apontando, é como que sombra, alguém que está apontando para Jesus, para o Redentor. Por exemplo, Melquisedeque era um sacerdote, o sacerdote de Melquisedeque era segundo, o sacerdote de Cristo, me perdoe, era segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que surge no Antigo Testamento,
e de repente Melquisedeque desaparece. Então Melquisedeque era uma figura de Jesus. O Moisés, dado a sua mansidão, a sua postura, ele era também um tipo de Jesus. Nós temos outros tipos de Jesus no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, e interessante que quando a gente vai para o ministério de Jesus, nós vimos que os judeus, em alguns momentos, quiseram também apedrejar Jesus. E nós tivemos o caso de Estevão, que foi apedrejado, morreu apedrejado, e tivemos o caso do apóstolo Paulo, que também foi apedrejado, só que ele sofreu apedrejamento, mas ele não morreu. Mas voltando aqui para Moisés, a Bíblia diz então, meus irmãos, que Moisés clama ao Senhor, e a sua palavra e a sua oração, o seu clamor, pode ser resumido numa palavra: ajuda. Senhor, me socorre. E, meus irmãos, esse tipo de oração, onde a gente vê claramente a dependência do servo de Deus, é o tipo de oração que agrada ao Senhor. Quando nós nos achegamos a Deus, pedindo a Ele socorro, com os corações contritos, humilhados, reconhecendo que nós dependemos completamente dEle, meus irmãos, esse tipo de oração sincera é o tipo de oração que agrada o coração de Deus. É claro que Deus não tem nenhuma fraqueza, mas se Deus tivesse uma fraqueza, Ele não resistiria de forma alguma a um coração contrito e a um coração quebrantado, quando esse se aproxima dEle. Então, meus irmãos, Deus ouve este tipo de oração quando Ele vem de lábios sinceros. E um terceiro, mas o que Deus fez aqui, então, diante dessa oração? E nós vamos, então, agora olhar para o terceiro personagem do texto, que é Deus. Ele, mais uma vez, ajudou o povo. E agora, ele ajuda aqui de uma maneira interessante. A primeira coisa, meus irmãos, nós precisamos perceber aqui, é que Moisés não era o problema. Olha aí o verso 2 e 7. Verso 2: por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que vocês queixam a mim? Por que vocês colocam o Senhor à prova? Por que vocês estão queixando a mim? Aí no verso 7, vai dizer o seguinte: e chamou aquele lugar Massá no final. E puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está ou não entre nós? Então, meus irmãos, Moisés não era exatamente o problema. E o verso 2 e o verso 7 mostra isso. E o que é mais grave, então, meus irmãos, se Moisés não era o problema, eles estavam acusando, era o próprio Deus. É o que o texto aqui está dizendo. Eles estavam incorrendo em um erro muito sério, porque quando eles acusam, mesmo quando eles acusam aqui Moisés, acusando o ungido do Senhor, eles estavam acusando o Senhor desse ungido. Quando você vai lá para o livro de Atos ali, pouco antes da conversão do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele tinha pego cartas, autorizações para perseguir a igreja. E, certa altura, e ele fez isso, né? E ele foi muito bom nisso. Mas diz a Bíblia que, em certa altura, né, Jesus aparece para Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo o povo do Senhor. Saulo estava perseguindo os ungidos, estava perseguindo a igreja. E Jesus fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ou seja, quando se persegue o ungido do Senhor, quando se persegue o povo do Senhor, quando se ofende, quando se ataca, está indiretamente também ofendendo e atacando o Senhor da igreja. Então, meus irmãos, quando eles fazem essa acusação aqui contra Moisés, na verdade, eles estão acusando diretamente a Deus. E esse julgamento, então, que ele está fazendo aqui, é exatamente contra Deus. Olha, como eu disse, o finalzinho do verso 2. Por que colocam o Senhor à prova? E no salmo que foi lido aqui, no Salmo 95, lá diz claramente mesmo, que lá nesse local, lá em Meribá, o povo estava acusando, colocando o Senhor à prova em função da dureza dos seus corações e da indiferença. Agora, o que é interessante, meus irmãos, que Deus, sendo aqui acusado, veja bem, uma linguagem forense, um tribunal, Deus, o Senhor absoluto, que não tem culpa de nada, mesmo sendo acusado,
ele mostra aqui, meus irmãos, que ele continua sendo um Deus gracioso. Aí, o que ele faz? Ele orienta Moisés, fala que Moisés, para que Moisés escolha ali, ou chame alguns anciãos, alguns líderes, né? E para que ele se dirija, né, lá até a rocha, juntamente com esses anciãos. E a ideia aqui é o quê? Para que ele chegue lá, então, e ele fira a rocha. Só que a Bíblia diz assim, olha, você pega essas testemunhas, vá para lá, e quando você chegar lá na rocha, eu já estarei lá esperando você. Então, Deus orienta, né, para que ele faça assim, dessa forma. Ele orienta. E quando Deus fala para Moisés utilizar aqui a vara, essa é aquela vara que ele estendeu para que o mar Vermelho fosse aberto, foi a vara que ele tocou ali, o rio Nilo, foi a vara que Deus usou para que ele fizesse diversos prodígios. Então, quando Deus fala dessa vara, essa vara, meus irmãos, é uma vara de juízo, uma vara de libertação, que era o símbolo da autoridade que Moisés tinha. Moisés, quando utilizava aquela vara, quando ele agia em nome de Deus, como se fosse Deus representando o próprio Deus. Então, Deus orienta, então, que ele pegue essa vara e que ele se dirija até aquele local e toque ali naquela rocha. Ou seja, quando você chegar lá, eu já estarei esperando você. Dá para perceber que a maneira incrível, né, diferente, né, como que Deus está agindo aqui. Ou seja, Israel queria colocar Deus à prova, e Deus, o soberano Senhor, ele age de uma forma humilde, submetendo aquela situação e dizendo para Moisés, olha, esse povo, ele está julgando não a você, mas ele está julgando a mim. E diz a Bíblia, meus irmãos, que quando Moisés fere a rocha com aquela vara, diz as Escrituras que de uma forma milagrosa, de uma forma prodigiosa, diz a Bíblia que então jorra água ali daquela rocha. Olha que coisa tremenda. Deus se coloca no lugar de Moisés e deixa ser julgado, e a água flui, meus irmãos, e isso é significativo. Deus se coloca no lugar de Moisés, se coloca no lugar do povo que merecia o julgamento. Ao invés de julgar o povo, Deus se coloca no lugar do povo que merecia o julgamento, e ele permitiu então que Moisés, como seu representante, o julgasse, porque Moisés estava usando ali a vara da justiça. Olha só a inversão que Deus fez. Agora, é claro, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, isso nos leva, sabe para onde? Para um outro monte. Veja bem, Moisés dirigiu até o monte e feriu a rocha. Mas quando nós lemos aqui esse texto, isso nos leva a um outro monte chamado Monte do Calvário. Meus irmãos, quando Deus, o Filho, se colocou ou se deixou ser levado ali para o Monte do Calvário, quando ele foi crucificado, ele se colocou no seu lugar, para ser julgado, para pagar uma penalidade que competia a mim e que competia a você. Quando Jesus fez isso, ele o fez de forma voluntária. E ele se deixou julgar em nosso lugar. E a semelhança da rocha, Jesus ele é chamado de a rocha eterna. Você pode perceber que esse é um dos títulos, é um dos nomes, um dos títulos de Jesus. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, permitindo cair sobre si a punição do pecado que nós merecemos, tornando assim maldito de Deus. Você faz ideia disso? Ele, o Santo de Deus, o Deus Filho, foi ferido ali na cruz do Calvário, por causa da minha transgressão e por causa da sua transgressão. E mais, diz a Bíblia que após ser ferido, ou seja, ele foi ferido, ele morreu, ele ressuscitou, mas diz a Bíblia, meus irmãos, que aquele
que vier a crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Do seu interior. Ou seja, ele foi ferido, à semelhança daquela rocha, ele morreu, mas ao ser ferido, ao ser tocado, diz a Bíblia que da sua morte flui vida para mim, flui vida para você. Então, do seu interior flui rio de água viva. Interessante, meus irmãos, que Jesus viveu uma vida que nós não poderíamos viver, e ele enfrentou uma morte que ele não poderia, não precisaria ter enfrentado, porque essa morte teria que ser a nossa morte, mas nem para isso nós serviríamos. Nem para morrer pelos nossos pecados nós não serviríamos, porque Deus exige que esse sacrifício seja feito por alguém puro, sem pecado e sem mácula. Por isso, o único capaz de fazer isso foi o Filho de Deus. Então, meus irmãos, Jesus é o nosso substituto. Do mesmo modo que Deus substituiu o povo ali, meus irmãos, naquele deserto, Jesus, ele é o nosso substituto. E se você quiser saber quem é esse Deus, o caráter desse Deus, você precisa se voltar para a cruz do Calvário. O Deus, meus irmãos, é o Deus em quem cremos, ele é o Deus que abomina o pecado, mas é o Deus que sofre e morre em nosso lugar exatamente por causa deste pecado. E, meus irmãos, essa é a mensagem que nós precisamos levar ao mundo, mas essa mensagem ela também precisa estar encarnada na nossa vida, interiorizada nos nossos corações, meus irmãos. Isso precisa acontecer. E eu quero, meus irmãos, finalizar falando sobre duas implicações desse texto que têm a ver com a nossa vida. Quando você, quando nós olhamos aqui para os israelitas, nós percebemos um povo ingrato, nós percebemos um povo murmurador, nós percebemos um povo que não tem nenhuma virtude que mereça redenção. Todavia, meus irmãos, Deus trata esse povo com uma gentileza, com amor, um povo que não merece o menor percentual daquilo que Deus fez com eles. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a ingratidão desse povo, nós somos tomados, eu pessoalmente sou tomado muitas vezes por um sentimento de revolta e por um sentimento de indignação pela postura desse povo que presenciou tantos milagres nas suas vidas, mas que tem tido essa postura de reclamação, essa postura de murmuração. Agora, voltando lá para os personagens, com qual dos três você se identifica? Se identifica com Moisés? Você se identifica com Deus? Se são três, se nós não nos identificamos com Moisés e nós não nos identificamos com Deus, né? Não precisa nem de ser muito inteligente para saber que nós, então, nos identificamos com esse povo rebelde, povo que reclama. Meu irmão, minha irmã, esse povo sou eu, esse povo ingrato, esse povo pecador é você. Do mesmo jeito, meus irmãos, que não há virtude em nós, nós não temos sequer uma qualidade, né? Que Deus possa olhar e se deixar atrair, nós não temos nenhuma virtude. Não há nada, meus irmãos, absolutamente nada em nosso coração que coloque em Deus a disposição para nos amar. Porque, aliás, a Bíblia diz que é lá do fundo do coração é que procede o adultério, é do fundo do coração que procede o pecado, que procede a maledicência, que procede tudo de ruim. Já viu aquela expressão, fulano é assim, mas no fundo ele é bom. Não, no fundo ele é pior ainda. Então é lá do nosso coração que procede a maldade, conforme diz as Escrituras. E a Bíblia, meus irmãos, ela diz que os nossos melhores atos, as nossas melhores atitudes, por mais bem intencionados que sejamos, ela diz que os nossos atos são trapo de imundície. E me perdoe a franqueza, talvez seja até um pouco constrangedor, mas quando a Bíblia fala, meus irmãos, de trapo de imundície, era o absorvente que as mulheres usavam na época do Antigo Testamento, porque elas eram tidas como imundas
durante o período da sua menstruação. Então a Bíblia diz que a nossa atitude, aquilo que nós fazemos com a intenção de termos crédito diante de Deus, é trapo de imundícia. Então a gente não precisa de fazer boas obras? Precisamos. A Bíblia diz que as boas obras foram preparadas, foram decretadas por Deus antes da fundação do mundo para que nós as praticássemos, mas como prova, como consequência, como resultado de uma vida, de um caminhar com Jesus. É consequência. A gente não pratica boas obras para querer ganhar mérito ou alguma coisa diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele pagou o preço para que nele nós fôssemos feitos sua justiça, nós somos justificados. E agora, então, meus irmãos, nós precisamos ter uma postura de gente que foi justificada, uma postura de gente que foi transformada, uma postura de gente que foi resgatada, postura de sacerdote, postura de santos, em resposta àquilo que Ele fez por nós. Então, nós precisamos olhar para o Calvário, precisamos olhar para a cruz e vermos nela a grande magnificência da graça, da bondade e do amor de Deus. E, meus irmãos, essa contemplação, esse olhar para a cruz, isso não pode ocorrer apenas em alguns momentos da nossa vida. Isso não pode ocorrer apenas no momento onde nós nos reunimos aqui como igreja para cultuarmos a Deus num culto público. Não é somente em alguns momentos, meus irmãos. Essa contemplação, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, do nosso viver diário. Isso precisa ser um estilo de vida. O que Jesus fez como nosso substituto precisa impactar as nossas vidas e mudar a nossa postura. Porque senão nós estamos brincando de ser gente de religioso, estamos brincando de vir à igreja. Não é dessa forma. E uma segunda característica, uma segunda observação, um segundo resultado que eu vejo disso aqui, é que essa segunda é uma questão de missão, ou seja, existem milhares e milhares de pessoas padecendo em seus pecados, e o que nós temos feito para resgatá-los? Nós temos anunciado as boas obras. Qual a nossa postura, qual o nosso sentimento, qual a nossa atitude quando nós vemos as pessoas pecando, as pessoas promíscuas, envolvendo-se nas drogas, na corrupção, na violência? Quantas e quantas vezes nós olhamos para essas pessoas e às vezes balançamos a cabeça e dizemos, graças a Deus que não é comigo, graças a Deus que não é com o meu filho, graças a Deus que não é com a minha família, julgando, meus irmãos, que nós somos melhores do que esses pecadores. Eu não sou corrupto, eu nunca roubei, eu nunca usei droga, eu não vivo uma vida promíscua. Então, a gente, querendo ou não, a gente se, como que inconscientemente ou conscientemente diz que é superior a essas pessoas. Isso pode surpreender, mas não tem diferença nenhuma. Somos todos pecadores. A única diferença que há entre você e esses que não conhecem ainda Jesus, é que eles pecam assim como nós pecamos. A diferença, meus irmãos, é que essa graça, que é algo exterior a mim e a você, abençoa, está presente nas nossas vidas. Nós pecamos da mesma forma. A diferença é que a gente reconhece, que alguns reconhecem que é pecador. Então a gente precisa olhar para o corrupto, mesmo que isso nos dê uma indignação, para o promíscuo, para o ladrão, para o drogado. A gente precisa olhar com compaixão. A Bíblia diz que Jesus, quando ele via a multidão, ele se compadeceu ao ponto de chorar. Porque se nós não nos envolvermos com a miséria, se nós não formos tomados por um sentimento de amor, de compaixão, nós não tem como nós alcançarmos o mundo. Com esse evangelho legalista de condenação, nós não levamos ninguém a lugar nenhum. Então precisamos envolver, reconhecer que estamos na mesma situação, somos também pecadores resgatados, lavados pelo sangue de Cordeiro, mas que continua pecando, que não vive numa
prática do pecado, mas se continua pecando, a depravação total ainda faz parte da nossa vida, e a gente continua errando. Então, nós não somos melhores. A diferença é externa. A graça de Deus presente na nossa vida. E Cristo, Ele é poderoso. Ele é tremendamente, infinitamente poderoso para agir na minha vida, ao mesmo tempo que Ele tem poder para agir na vida do pecador não resgatado. Esse mesmo milagre que Ele fez na vida do apóstolo Paulo, que Ele fez na minha vida, Ele pode perfeitamente fazer na vida daquele que não foi resgatado. Perceba uma coisa, meus irmãos, a cruz, ela nivela toda a humanidade, coloca todos nós no mesmo pé de igualdade, na mesma situação de pecadores. E não há nenhum pecador, por pior que seja, que ele não seja alcançável pela graça de Deus. Não há ninguém, meus irmãos, que seja justo o suficiente para não necessitar dessa graça. Todos nós precisamos. Então, todos nós precisamos de um substituto, ou do substituto, que é Jesus. Então, as duas implicações, isso precisa impactar, mudar a nossa vida, fazer com que nós sejamos pessoas mais santas, mais comprometidas. Isso precisa nos mover, encher-nos de compaixão, para que a gente, então, possa evangelizar e levar essa palavra para as pessoas, para que, através dela, elas sejam transformadas. Lembre-se que esse texto aponta para Jesus, que foi ferido pela minha, pela sua, pelas nossas iniquidades, e através da sua morte, rios de água-vida fluem da nossa vida, porque através da sua morte, diz a Bíblia, que nós temos vida e vida em abundância. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que nosso coração arda de temor, de gratidão, e que nos leve a uma mudança, a uma postura que dignifique, que engrandeça e glorifique o nome do nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo nosso substituto. Obrigado porque Jesus foi levado até o monte do Calvário, foi ferido por causa das nossas transgressões, e através desse ferimento, Pai, através da sua morte, nós temos vida e vida em abundância. Senhor, a gente não compreende. Obrigado porque o Senhor se colocou no nosso lugar, sendo, ó Deus, o nosso substituto. Deus, livra-nos da murmuração, livra-nos da incredulidade, livra-nos, ó Deus amado, da ingratidão. Faz de nós pessoas gratas, Senhor amado, pessoas quebrantadas, dependentes, e ajuda-nos a sempre estarmos olhando, ó meu Pai, para a cruz do Calvário. Que essa palavra venha mudar a nossa vida para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém, amém, amém.